Você provavelmente conhece alguns animais híbridos que existem por aí, como por exemplo os ligres, os javaporcos ou as mulas. Enfim, o que esses híbridos têm em comum é que eles são descendentes de animais da mesma linhagem. Mas e se eu te disser que na década de 70 existiu um híbrido de um chimpanzé com o ser humano? Ele ficou conhecido como Humanzé. No vídeo de hoje nós vamos conhecer a história de Oliver. Então fica aí, que depois da vinheta, você já sabe, né? E aí galera, beleza? Eu sou o Marcelo e você está no canal Não Adivinho. Galera, como é de prática, já vai dando aquela conferida aí embaixo se você está inscrito no canal. Confere também se está ativado o sininho para receber as notificações dos vídeos que saem na segunda, na quarta e na sexta-feira. E é claro, se quiser me enviar alguma sugestão de vídeo, pode me enviar lá no meu Instagram, @freitasmarcelo93. A definição de híbrido é um ser vivo que foi gerado a partir de duas raças diferentes, linhagens, variedades, espécies ou gêneros diferentes. No mundo animal existem alguns híbridos, como por exemplo o ligre, que é o cruzamento de um leão com um tigre. Existe também o zebralo, que é o cruzamento de um cavalo com uma zebra. Existe o urso grolar, que é o cruzamento de um urso marrom com um urso polar. Um dos mais comuns que todos nós já conhecemos é a mula. Esse é o tal do mula, que é o cruzamento de um jumento com uma égua. Um fato curioso é que todos os híbridos são estéreis, ou seja, eles não podem ter descendentes. E se vocês notarem bem, todos esses híbridos que eu acabei de citar, mesmo sendo de linhagens diferentes, eles basicamente pertencem ao mesmo grupo de animais, da mesma família, digamos assim. Mas você já pensou em um híbrido de dois seres que teoricamente não pertencem ao mesmo grupo, como um tubarão e um cavalo, ou então um gorila e um panda, ou um cachorro e um pássaro? Bem, nós sabemos que isso é biologicamente impossível de acontecer. Ô Marcelo, mas por que isso daí é impossível de acontecer? Eu lembrava disso na quinta série, na aula de biologia, mas tem alguma coisa a ver com genes incompatíveis. Acertou, miserável. Mas você sabia que na década de 70 conseguiram criar um híbrido de genes diferentes? Uma espécie de macaco que supostamente seria um híbrido de chimpanzé com ser humano, ou Humanzé. Será que é verdade? No início dos anos 70, um macaco procedente das selvas do Congo, com características e comportamentos humanos, chamou a atenção de todo mundo. E durante meses, todos os veículos de comunicação da época só se falava desse macaco com características humanas. Diziam que ele era o Bigfoot. Você quer que eu fale inglês fino do fino? Ou seja, o pé grande. As mídias destacavam em suas manchetes que esse chimpanzé causava calafrios em quem o via pessoalmente, porque ele expressava expressões faciais que não eram comuns em macacos. Se especulava que Oliver poderia ser o elo perdido entre os seres humanos e os primatas. Seu dono o levava para inúmeros programas de televisão da época. Ele era um sucesso. E Oliver não só possuía uma inteligência superior à de qualquer outro macaco, mas como ele também andava em pé, ereto, sobre duas patas, assim como um ser humano mesmo. O que é bem diferente de um chimpanzé comum. Ele basicamente era o César do planeta dos macacos. Sem contar que seu rosto tinha traços humanos, pouco comum nos chimpanzés. Como por exemplo, ele tinha um focinho menos proeminente, além de possuir um crânio menor e mais redondo. E como se isso não bastasse para assustar qualquer um, diziam ainda que ele tinha um cheiro diferente dos outros macacos. Cheio de cu virgem. É o teu? Não. Bom, mas isso aí poderia ser de repente um perfuminho lá que o dono dele atacou nele, né? Além do mais, diziam que ele não gostava de ficar perto de outros chimpanzés. Ele só gostava de ficar perto de seres humanos. E Oliver gostava tanto de humanos que ele era até, digamos que, meio taradinho. E existem relatos de que Oliver ficava excitado perto de mulheres bonitas. Eu sou tarado no sexo, eu gosto de E que se você não segurasse ele ia pra cima da mulherada. Macaco tarado. E os cientistas da época não conseguiam explicar o porquê Oliver era tão diferente. Diziam que ele era mais do que um simples animal. Alguns especulavam que ele era sim um híbrido entre um humano e um macaco. Oliver foi trazido da África em 1960, quando ainda era um bebê. E seu dono e treinador, chamado Frank, foi responsável por tomar conta de Oliver nos
seus primeiros 16 anos de vida. O macaco vivia em Blackwood, em Nova Jersey, uma cidadezinha pequena. Infelizmente, Frank acabou morrendo e Oliver ficou com a sua esposa, Jeanette, que foi responsável por levar Oliver em inúmeros programas de TV. Oliver era uma espécie de popstar da época. O engraçado é que quando trouxeram ele da África, trouxeram junto com ele mais 3 chimpanzés, que eram seus irmãos, mas nenhum deles apresentava comportamentos parecidos com os de seres humanos, assim como Oliver apresentava. Como eu disse anteriormente, Oliver gostava de caminhar sobre 2 patas. Alguns chimpanzés conseguem sim fazer isso depois de um bom tempo de treinamento, porém eles ficam em tempos curtos. Já Oliver não, ele preferia andar dessa maneira. Alguns comportamentos humanos que Oliver tinha, por exemplo, era o hábito de fumar cigarro. Oliver era um jovem dinâmico, é que hoje em dia o jovem dinâmico fica fumando narguile, né? Oliver já era mais raiz, ficava fumando cigarro. É que não tinha narguile naquela época também, né? Crianças, fiquem longe do cigarro, viu? Quem fuma cigarro tá fazendo um chupisco pro capeta. Bom, voltando à história de Oliver, vocês lembram que eu disse que ele era meio safadinho, né? Ai, safadão! Então, Oliver começou a ser um problema para Jeanette. Digamos que depois que Frank morreu, o Oliver começou a se engraçar pra cima da Jeanette. Vocês entenderam, né? Talarico. Então Jeanette começou a procurar ajuda para tentar encontrar alguém que pudesse tomar conta do Oliver, porque ela não estava conseguindo mais. E sem contar que ela corria um enorme risco de ser abusada por ele. Bom, Jeanette conseguiu doar o macaco para um outro treinador, que devido a problemas passou o Oliver para um outro treinador, que passou para um outro treinador também. Enfim, Oliver acabou passando na mão de inúmeros treinadores e acabou desaparecendo da mídia. Alguns rumores diziam que Oliver estava em um circo, já outros diziam que ele tinha sido vendido para algum instituto de pesquisa a fim de ser estudado mais o porquê Oliver era tão diferente. Depois de muito tempo sem notícias do Oliver, as pessoas já estavam até se esquecendo dele. Eis que finalmente encontraram o chimpanzé. Olha o macaco! Oliver estava a mais ou menos 2h30 da cidadezinha em que ele vivia. Ele foi encontrado num laboratório de pesquisas na Pensilvânia. Ou seja, o rumor que ele estava sendo estudado era tudo verdade. Oliver, que outra hora tinha sido um astro de TV, tinha todos os holofotes voltados para ele, agora estava vivendo enjaulado numa cela de pouco mais de 2 metros quadrados. Além do mais, esse instituto de pesquisa que estava tomando conta do Oliver tinha muitos mais outros chimpanzés lá dentro também do laboratório. Os chimpanzés eram recrutados pelo instituto a fim de fazer experimentos. Depois que Oliver foi encontrado, algumas ONGs entraram em contato com o instituto, que em 1996 concordou em liberar Oliver. Além dele, mais outros 11 chimpanzés também foram liberados para uma espécie de zoológico. Quem estava tomando conta de Oliver agora era Wally, um especialista que passou a vida inteira cuidando de macacos. Oliver agora poderia conviver com outros chimpanzés. O instituto afirmou que nunca realizou nenhum experimento, nenhum teste com Oliver. Bom, e o humanzé agora, junto com os outros primatas, parecia estar mais feliz do que quando estava naquela jaula pequena de 2 metros quadrados. E ele continuou andando sobre 2 patas. Pois bem, qual era a real explicação para o Oliver ter tantos comportamentos e traços humanos? Será que ele era um híbrido mesmo? Bom, segundo o Wally, que foi o novo cuidador de Oliver, o que houve com ele não foi nada de ser um híbrido, e sim de que ele foi treinado desde pequeno a andar sobre 2 patas por Frank, que foi o seu primeiro criador. Durante 30 anos, Oliver foi alvo de especulações. Diziam até que ele seria uma nova espécie de macaco. Mas para Wally, o novo cuidador de Oliver, era sim um macaco diferenciado. Porém, seus comportamentos humanos eram simplesmente porque ele tinha sido criado no meio de humanos. É quase que um Tarzan ao contrário, né? E para pôr o fim ao mito de que Oliver seria um híbrido, um grupo de geneticistas pegaram uma amostra de sangue de Oliver para fazer alguns estudos. E eles concluíram que sim, Oliver era apenas um chimpanzé. Oliver tinha 48 cromossomos, assim como os chimpanzés normais. Já os seres humanos possuem 46 cromossomos. Mas não fique triste. Apesar de Oliver ser um simples chimpanzé, os geneticistas também comprovaram que Oliver tinha sim algo a mais, algo diferente
dos macacos normais. Oliver era como se fosse uma espécie muito rara de macaco. Enfim, Oliver não era o resultado de um cruzamento de um humano com um chimpanzé, mas poderia ser muito bem uma nova espécie de macaco, uma espécie que jamais foi conhecida antes, um macaco mutante. E como está o Oliver hoje em dia? Bom, Oliver é um macaco ancião, porém, no documentário que eu encontrei falando a respeito dele, já era de antes de 2007, ou seja, mais de 10 anos atrás, então provavelmente Oliver, nesse momento, já deve ter partido. E morreu. De toda maneira, Oliver nos deixou um ensinamento de que o mundo pode ser bem cruel com o que é diferente. Bom, mas e aí, você já conhecia a história de Oliver? Acredita que possa existir híbridos de espécies totalmente diferentes? Escreva aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. A gente se vê no próximo vídeo, fiquem todos com Deus e um forte abraço.